Dando tempo aqui aos irmãos acharem. Acharam todos? Mateus capítulo 13, em nome de Jesus. Irmãos, prestem muita atenção, e eu já pedi isso no início e vou pedir mais uma vez. O que for possível, anote, porque eu tenho certeza que essa palavra de hoje, ela vai te ensinar coisas tremendas e profundas, se o seu coração estiver aberto. Mateus capítulo 13, verso 1 a seguir diz: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se o quê? Muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava o quê? Em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Mateus 13, verso 3, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. O semeador saiu para semear, para plantar. Em Eclesiastes capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz assim: Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Importante notar, queridos, que quando Jesus diz que o semeador saiu a semear, ele parte da sua própria cultura, de como eles faziam isso naquela época. E eu não sei se você sabe disso, mas os que semeavam, os agricultores, os semeadores, eles não faziam naquela época como se faz hoje, de colocar, arar a terra e depois abrir o que eles chamam de covas, depositar a semente lá dentro e depois cobrir com terra. Eles não faziam assim. A cultura daquela época era que o semeador saía lançando, em leque. Ele lançava a semente como hoje os pescadores lançam as redes, em leque. Eles não sabiam qual terra era a boa. Então, para que eles pudessem cobrir a maior parte de terra, você entende isso? Para que a semente pudesse cair em todo tipo de terra possível, para que encontrasse um lugar fértil, um lugar propício, eles então lançavam, como eu já disse algumas vezes, em leque a sua semente. E aqui Jesus diz o seguinte: o semeador saiu a semear. Eu li em Eclesiastes que eles faziam isso não só em um período do dia, eles faziam até mais de um período do dia, porque ele não sabia qual semente que iria dar certo, já que eles lançavam por cima da terra. Versículo 4: E quando semeava, uma parte da semente caiu aonde? Ao pé do caminho, junto do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe ou perguntaram-lhe: Por que falas por parábolas? Por que o senhor prega dessa maneira, contando histórias, narrativas? Por que o senhor constrói, essa história para expressar uma verdade profunda? Verso 11: E respondendo, disse-lhes: Porque a vós, queridos, isso é forte. Ele está explicando por que ele estava pregando por parábolas. Ele diz:
Porque a vós, quer dizer, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Vocês estão tendo essa oportunidade, disse Jesus. Vocês estão tendo este privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas a eles esse privilégio não é dado. Verso 12: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E eu queria perguntar então para vocês, irmãos, e o pessoal que está assistindo também pode colocar aí nos comentários: tem o quê? Jesus disse: aquele que tem vai ser dado, vai ser acrescentado, vai ter abundância. Mas quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Tem o quê? Vamos lá, vocês são pessoas inteligentes, são pessoas de revelação profunda da palavra de Deus, já entenderam aí. Tem o quê? Pergunta para o irmão aí. E aí, irmão, tem o quê? Porque muitas pessoas, vocês estão me enganando, né? Olha o outro, não pergunta nada, não responde nada, para não se comprometer. Muito bem. Muito bem não, mas dá para passar hoje. Muitas pessoas imaginam, irmãos, de maneira equivocada, pensam que quando Deus fala, quando o Senhor Jesus fala que aquele que tem, a pessoa imagina bens materiais, tem recursos, tem dinheiro, tem sementes, mas na verdade não é sobre isso que o Senhor está falando. Veja bem o que diz a palavra de Deus aqui, né? Em nome do Senhor Jesus. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Acredite, queridos, quando ele fala isso, ele está falando de temor, ele está falando de aliança, ele está falando de santidade, ele está falando de amor, ele está falando de humildade, etc. Ele está falando das coisas que são da cultura do reino de Deus. Aquele que tem vai ter ainda mais. Aquele que não tem, até o que tem, ou seja, até aquilo que não se compara com as coisas de Deus, até isso vai perder. E esse é o retrato de muitas pessoas no mundo afora, e também o retrato de muitas pessoas que, mesmo vindo à igreja ou às igrejas, pertencendo às denominações cristãs, ainda assim são pessoas sem direção, são pessoas sem paz, são pessoas sem alegria, são pessoas sem harmonia, sem nenhum prazer de estar na casa de Deus, sem nenhum prazer de aprender da palavra. Para algumas pessoas é apenas um desencargo de consciência. Para algumas pessoas é apenas como se ela tivesse uma obrigação religiosa, e se ela cumprisse aquilo, ela tivesse um pouco mais de tranquilidade na vida. Pronto, já fiz minha parte, já cumpri minha obrigação, agora eu posso fazer o que eu gosto, né? Não inclui as coisas de Deus no mesmo rol, no mesmo patamar de coisas que lhe dão prazer. Entende isso? E a consequência é que ela perca até aquele restinho que ela tem, porque não sustenta. É como um relacionamento amoroso. Qualquer relacionamento amoroso não se sustenta a não ser por amor. Se é por pena, se é por dó da pessoa, tadinho, tá sozinho, vou namorar, vou noivar e casar porque o bichinho tá sozinho, ninguém fica com ele. Se sustenta isso? Não sustenta. Lá na frente isso vai desmoronar. Não se sustenta nem sequer por cumplicidade. Nós gostamos de coisas em comum, nós temos pensamentos próximos. Não se sustenta. Só se sustenta por amor. Da mesma forma, o relacionamento com Deus só se sustenta através de aliança com Deus. E é disso que o Senhor Jesus, ele começa a falar aqui. Você está entendendo, sim ou não? Vamos adiante, tem muita coisa para a gente aprender hoje aqui.
Por isso, versículo 13, por isso lhes falo por parábolas. Por quê? Porque eles não têm aliança, porque eles não valorizam, porque eles não têm ideia do privilégio que é ser chamado filho de Deus. Será que você, meu irmão, aqui presente, os irmãos que acompanham em casa, será que você tem noção do que é ser chamado filho de Deus? Ser chamado servo de Deus? É o lugar mais alto que nós podemos almejar nessa vida. O lugar mais alto que nós podemos querer estar nessa vida é aos pés de Cristo. Nós que somos servos, mas só entende isso quem é servo. Amém? Nós ansiamos por estar servindo ao Senhor, nós ansiamos por fazer a vontade de Deus. Eles não. E é como se Jesus dissesse: não adianta eu investir tempo, não adianta eu determinar do meu ministério, não adianta eu me esforçar para que aprendam, se eles não estão nem aí para isso. Então eu vou falar, mas eles não vão entender. Mas vocês não, vocês vão entender. É isso que Jesus está dizendo. E se você entende isso como uma espécie de acepção de pessoas, acredite, não é. Nós vamos entender isso agora já já. Por isso lhes falo por parábolas, ainda estamos no verso 13, porque eles vendo, o quê? Não veem, e ouvindo, não ouvem, nem aprendem, né? E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Querido, não é desprezo, e nem tampouco culpa de Deus, mas é uma escolha dessas pessoas. Elas escolhem não dar o devido valor às coisas de Deus, e isso tem um custo. Isso tem um custo. Toda vez que eu desprezo a Deus, que eu desprezo as coisas de Deus, a palavra já revela, né? Ele diz: os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. O nome disso é justiça. Justiça. Se desprezam a Deus, eles também serão desprezados. Verso de número 15. Mas eu estou pensando aqui uma coisa, irmãos, é parecido, sabe por quê? Quando um aluno, não sei se você era desse tipo, ou é desse tipo, quando um aluno detesta uma disciplina, detesta uma matéria, mas tem que ir, senão é reprovado. Como é que ele fica naquela aula? Contando os minutos para ir embora, é ou não é? É ou não é? Professor lá na frente falando, e ele só escuta o quê? Não está nem um pouco afim de ouvir aquilo. E muita gente age assim, acredite, com a palavra de Deus. Você pode pregar de novo, e outra vez, e de novo, e de novo, e de novo. A pessoa não está nem aí para aquilo. Para ela é como uma aula chata, uma palestra morosa, né? Demorada, esquisita, um assunto que não lhe traz desejo algum de ouvir. Essa é a ação de muita gente com a palavra de Deus. Verso 15: porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. Quem que endurece o coração? É Deus? Claro que não. E ouviram o quê? De mau grado, significa com má vontade, com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração. Anote isso. Não era para compreender com a mente, não? Com o cérebro? Não. Em se tratando das coisas de Deus, a lógica, ela existe, mas ela não é indispensável. Porque em alguns momentos, a fé confronta a lógica. Tem lógica alguma
Você chegar e dizer assim: sol, pare, lua, pare. Não tem lógica nenhuma. A ciência diz que não é possível, mas a palavra de Deus diz que foi possível. Josué orou e aconteceu. Não tinha lógica, não importa, aconteceu. Não tinha lógica nenhuma, não tem ainda hoje um homem caminhar por sobre as águas do mar, mas aconteceu. Amém? Não tem absolutamente nenhuma lógica, absolutamente nenhuma, você jogar sal para que as águas se tornem potáveis, mas foi jogado e aconteceu. Então, em alguns momentos da nossa vida, a compreensão não é com a mente, ela é com o coração. Diga graças a Deus. Compreendam com o coração e o que? Se convertam e eu os cure. É uma outra forma de dizer: a culpa é deles. Foi uma escolha deles viverem assim, e por consequência a revelação não vai chegar deles. Diz aqui mais no verso 16: mas bem-aventurado ou felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. E eu vou perguntar mais uma vez, querido: você tem noção do tempo que você está vivendo? Você tem noção do privilégio que você está tendo? Alguns não conseguem ver, enxergar isso. Alguns não conseguem perceber o que está acontecendo, porque estão exatamente com o coração endurecido. Se você pregar com trombeta, se você pregar com megafone, se você pregar com microfone, se você pregar pela internet, se você mandar mensagem do WhatsApp, se você mandar mensagem pessoal, ainda assim o coração da pessoa não percebe o que está acontecendo, ela simplesmente deixa para lá. Ontem mesmo eu mandei uma mensagem para os meus obreiros, no grupo privado dos obreiros, dizendo para eles assim: olha, nós vamos marcar uma reunião, porque ultimamente eu mando mensagens e vocês nem respondem, nem se dá o trabalho de responder, dizer assim, amém. Quantos segundos demora para dizer amém? Ou escrever amém? São quantos caracteres? Não me assustem não, irmãos. São quantos caracteres? Depende. Pode ser só um, porque já tem uma mãozinha pronta lá. É só clicar e mandar. Tem um joinha lá para dizer: ok, captei vossa mensagem. Ok, mensagem recebida com sucesso. Eu falei para eles: a maioria de vocês, ó, tanto faz eu mandar mensagem como não mandar mensagem, vocês nem respondem mais. Alguns eu já falei pessoalmente aqui na igreja. Cheguei e falei assim: vem cá, irmão, o que está acontecendo com você? Ultimamente eu não vejo sua participação nos trabalhos da igreja, eu não vejo sua participação no grupo da igreja. Resposta: nada não, pastor, está tudo bem. E essa palavra nada não, junto com essa palavra, ou essa frase, nada não, com essa frase está tudo bem, irmãos, eu tenho tanta história para contar sobre elas. Geralmente quando as pessoas dizem isso, não está nada bem, porque existem duas formas: ou está acontecendo tudo e a pessoa não quer contar, ou está acontecendo tudo e ela nem está percebendo. Nos dois casos, a pessoa despreza, a palavra é despreza o alerta que está sendo dado, porque o coração não se endurece de uma só vez. Ninguém cai de uma hora para outra, ninguém, perde a fé em um só momento. Isso é uma construção gradativa. É como alguém que constrói um muro, colocando tijolo por tijolo, mas nesse caso é um muro ao redor de si mesmo.
para que as pessoas não entrem e chega a um ponto que nem Deus consegue mais entrar. Você consegue entender isso, sim ou não? Eu vou perguntar mais uma vez: você já entendeu o privilégio que Deus te deu? Poderia ser qualquer outra pessoa na sua família, está aqui agora. Poderia ser qualquer outra pessoa da sua família a ter o chamado que você tem. Eu sei que vocês não vão concordar, mas eu vou falar assim mesmo. Talvez tenha pessoa na sua família mais bonita que você. Talvez tenha gente na sua família mais inteligente que você. Talvez tenha gente na sua família com mais recursos e tempo que você. Mas é uma prova de que é uma ação de Deus. Da mesma forma que aconteceu com Samuel, Deus diz a cada dia: o homem vê o que está na sua frente, mas eu, o Senhor, vejo internamente. Por isso Deus te chamou. Mas eu vou perguntar e vou insistir nessa pergunta: você tem ideia do privilégio que Deus te deu? De ser chamado filho de Deus, só isso, não precisa muita coisa não, filho de Deus. Se você entender isso um dia, querido, se você entender só esse ponto, você vai ver que tem um chamado, um cargo, uma missão, é bônus, porque Ele prometeu que por nossa obra seríamos pagos. Olha isso, a salvação já foi de graça, ela já seria o maior prêmio. Ele disse: não, se você continuar, se você fizer por outros, eu ainda te premio no final, te dou um bônus, de acordo com a sua obra. Não está estabelecido, entenda isso, não está pré-estabelecido o quanto cada um vai ganhar, é de acordo com a sua obra. Você entende o privilégio que Deus te deu? Amém? Ele disse: bem-aventurados. Você está ouvindo, querido, que outras pessoas desejam tanto ouvir e nem sabem disso. Elas querem ouvir, elas querem respostas que você encontra na palavra, que você percebe, que você recebe por revelação, que durante uma mensagem como essa, durante uma pregação como essa, o Espírito Santo vai falando com você e vai te mostrando pontos que, se eles soubessem, ficariam tão felizes. Mas eles ouvem e aquilo não quer dizer nada para eles. E Jesus disse: mas para vocês vai ser revelado, para vocês vai ser revelado isso. Então se alegre com isso, tenha prazer. Mas ao invés disso, muitos estão juntamente com aqueles que desprezam a palavra, endurecendo o coração dia após dia. Dia após dia endurecem os seus corações, não atentam, né? Em Mateus capítulo 11, verso 25, Jesus disse, naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste a estes pequeninos. Você está entendendo coisa que doutores não entendem? Você está entendendo coisa que pessoas muito inteligentes leem e não faz sentido algum para eles? Ou como nós deveríamos ser gratos a Deus por isso, irmãos. É uma conversa íntima que o Senhor tem tido conosco dia após dia, após dia, após dia, após dia. Você está construindo um tesouro imenso de entendimento, de revelação. Mas o que você tem feito com isso? O que adianta um tesouro trancado, lançado no fundo do mar, meu irmão? Serve de quê? Ele continua sendo tesouro? Sim. Mas serve para quê? Serve de quê? É assim que muitos têm feito com as revelações que têm recebido do Senhor, lançado no mar, quase no mar do esquecimento. Quer ter uma prova? Pergunta aí para o teu irmão: qual foi o texto lido domingo passado? Olha para eles de novo. Pergunta assim: como foi o final do filme? Aquele que você gostou, como foi o final? Lembra até hoje.
O filme já faz 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas lembra da cena todinha. Por quê? Porque você estava de coração aberto, a alma escancarada para aquilo. Eu rio muito, e por favor, eu não estou falando mal, tá? Não faz chegar os produtores do filme para ele não mandar me processar, não. Mas eu acho muito engraçado, né, a saga Crepúsculo. Tá? Olha que lindo, um amaldiçoado que vai levar uma moça para ser amaldiçoada e ficaremos amaldiçoados por toda a eternidade. Que lindo! Basta jogar um pouquinho de purpurina, brilha um pouquinho, uma música bonita, umas bitocas, uns beijinhos, pronto, a gente deixa a maldição de lado. O importante é ser feliz. Oh, coisa linda! Pois é. Titanic, tá? Rose. Sério, mas tu morreu afundado lá. Que coisa é essa, irmã? Disso você lembra. Mas por que não lembra com a mesma intensidade daquilo que Deus fala com você? Compreende isso? Sim ou não, irmãos? Vamos adiante, que tem muita coisa para a gente aprender, para quem gosta. Verso de número 18 diz: escutai, pois, a parábola do semeador. Agora Jesus está falando com seus discípulos, à parte. A multidão já foi. Agora é uma coisa íntima. Agora é uma conversa com os pequeninos. Ele diz: escutai, pois, a parábola do semeador. Pergunto eu, eles tinham escutado a parábola do semeador? Sim ou não? Sim, irmãos. Eles estavam com o povo. Tanto que perguntaram a Jesus: por que o Senhor fala por parábolas? Mas agora com eles a conversa é diferente. Com eles a conversa é mais revelada. Olha isso. Ele diz no verso 19: ouvindo alguém a palavra do reino, e o que? Não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado aonde? No seu coração. Lembra que o entendimento ele diz que é no coração? Então vem o maligno, as aves de rapina agora, as aves do modo geral, agora Jesus representa como o maligno, ou o maligno, né, é representado por elas. Vem e arrebata. Você entende agora porque que eu sou tão severo na hora da palavra? Pedindo para que você não converse, pedindo para que você não deixe sua atenção ser tirada, para que a sua mente não fique devagando por aí, né? Vagueando por... Não, atenção, porque se é semeado no seu coração e você não compreende, não abstrai isso, o maligno vem e rouba. Por quê? Porque a letra, somente a letra, não adianta. Ela sozinha não adianta. É necessário e é muito importante que você entenda isso. É necessário ou é indispensável a revelação do Espírito Santo, senão a gente não entende. Está entendendo, irmãos? Este é o que foi semeado aonde? Ao pé do caminho, à beira do caminho, né? Entenda só o seguinte, irmãos. A palavra de Deus, a revelação de Deus, ela só é entendida quando nós estamos no caminho. No caminho. É uma outra forma de dizer, em aliança com Deus. Lembra, não sei se você conhece essa expressão, não sei se você conhece esse bordão evangélico, que a gente fala assim: e aí fulano, está caminhando? Quem não é crente não entende isso não, mas quem é cristão a gente entende, né? Caminhando significa dizer, está indo para a igreja, está firme com Deus, está fazendo sua parte. Se não está caminhando, tá? Não adianta. A palavra semeada à beira do caminho. Não, está ali. Eu ouvi alguma coisa sobre isso algum dia. Não adianta. É preciso você tomar aquilo para si.
tomar como sua a palavra de Deus. Se você não toma como sua, olha para mim, tá vendo como a mente vai longe, rapidinho? Se você não toma como sua a palavra de Deus, ela fica lá à beira do caminho. Vem lá o maligno. Jesus disse, eu quero que você leia comigo mais uma vez, por favor, tá? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e o que? Arrebata. Arrebatar não é pedir licença, irmãos. Arrebatar não é tomar com carinho, pegar com carinho, é tomar de supetão, de assalto. Ele arrebata o que foi semeado. Meu irmão, isso é tão profundo. Como eu queria que você entendesse. Satanás é capaz de arrancar do seu coração a palavra semeada. Isso é muito forte. Discuta quem quiser discutir, mas foi Cristo Jesus quem disse isso. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que está à beira do caminho, né? À beira, está quase dentro, né? É o mesmo que não está nem lá e nem cá. É a situação de muita gente, olha para cá, presta atenção. De muita gente, não está lá nem lá nem cá. Eu vou para a igreja, mas eu não mudo. Eu vou para a igreja, mas eu não pratico. Eu concordo, mas eu não faço. Eu acredito, mas não pratico. Não adianta. Jesus disse que é o mesmo que construir uma casa. Chega a construir a casa, constrói uma vida aparentemente de crente, mas basta vir a dificuldade e aquilo desmorona. Aí você não entende porque você vê tanta gente na igreja. Eu tive um caso desse ano passado. Uma pessoa chegou para mim e falou que não entendia porque uma pessoa íntima dela, né, só vivia na igreja, direto, mas chegando em casa, sabe, parecia que a pessoa se transformava. E eu acho que tem gente assim, viu, irmão? Deixa as capetadas tudo no portão, aí vem para a igreja, o capeta não quer vir para a igreja, fica em casa esperando. Aí quando a pessoa chega no portão, eles já estão lá esperando na porta para entrar tudo de novo. Só pode ser isso. Acho que o Satanás não gosta muito de ouvir pregação. Ele não, vai lá, fica aqui em casa mesmo. Não estou dizendo que você que está em casa é encapetado, tá? Tem que ter cuidado com as coisas que eu falo, porque a turma tem umas interpretação meio torta, né? Vai que pensa isso. Mas eu estou dizendo, a pessoa não muda, não há conversão, não há mudança. E tem gente que passa ano, entra anos, entra outro ano, vem outro ano, e 10 anos, e 20 anos, e a pessoa do mesmo jeito. E se torna pior, por quê? Que a coisa mais difícil de você conseguir ver conversão é na pessoa que aprende a palavra, estuda a palavra e não pratica. Por quê? Porque você não consegue mais nem debater com ela. Porque você fala um versículo, ela fala 2. Você fala 3, ela fala 4. Pior fica muito pior. Porque se ela pelo menos não estivesse decorando versículos, talvez parasse para te ouvir, que era coisa nova, novidade, talvez te ouvisse. Quantas pessoas, quando eu cito aqui um texto, ela nem abre mais a Bíblia. Vixe, Jó de novo. De novo Abraão, pastor. Oh meu Deus, lá vem Elias de novo, Josué de novo. Fazer o que se você não gosta da palavra? O que você está entendendo? Sim ou não? Olha a pergunta que eu vou fazer. Quem gosta de pão? Fala a verdade. Pão. Gosta de pão? Qual foi a última vez que você comeu pão? Fala para mim. A última vez. Não o último de findar, né? Mas você entendeu, né? Quando foi? Hoje? Ontem? Quem pretende comer amanhã de novo? Nada. Essa semana ainda. Estou tentando aqui fazer um regime, mas não resisto. Pãozinho quentinho, saindo do forno com a manteiguinha derretida, um queijinho coalho, está dando até fome. Vem cá. Por que a pessoa não abusa de pão, mas abusa da palavra de Deus? Não tem prazer, não lê a Bíblia.
Você acredita em mim se eu disser para você que tem gente que só lê a Bíblia na igreja? Acredita nisso? Que tem gente que só abre a Bíblia na igreja e só, e mal. Que tem gente que abre assim, marquei, fecha, nem isso, nem acompanhar. Não tem prazer nenhum nela. E isso faz toda a diferença. Vamos adiante, que hoje a mensagem é longa, mas tem muita coisa para a gente aprender em nome de Jesus. Diz aqui a Bíblia Sagrada, no verso 20: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, logo, ligeiro. Sabe, a pessoa parece que ela chegou, um novo mundo se abriu para ela, aí ela recebe com alegria as coisas de Deus. É aquela pessoa que chega na igreja, aí se converte, aí você vê a pessoa orando, você vê a pessoa, sabe, se alimentando da palavra, um prazer tremendo. Aí a pessoa chega e pergunta: ei pastor, quando é que vai ter evangelismo? Eu posso ir também, eu queria falar de Jesus, sabe? Igual os milinguidos, né? Todo, né? Não é os milinguidos, como é o nome da outra lá? A Faniquita. É Fanny, né? É tudo ligeirinho, é tudo, né? Eu quero participar, eu quero estar, amém, vamos lá. Aí quando você chega, a hora que você vai contar com a pessoa, quando você olha para a pessoa, está a pessoa lá, se arrastando. Por que acontece isso? Olha o que Jesus disse: recebe com alegria. Verso 21, mas não tem raiz aonde? Em si mesmo. Não tem raiz em si mesmo. Ou seja, é uma planta superficial. Os outros é que seguram. As coisas são que seguram. São as circunstâncias que seguram. Quantos obreiros são sustentados só pelo seu próprio uniforme? Quantos pastores não são sustentados pelo hábito de fazer aquilo? Não tem raiz. O que é raiz? O que a Bíblia está falando sobre raiz? Ela está falando, irmãos, de profundidade. Ela está falando de uma sustentação que não é superficial, que não é uma coisa passageira. Amém? Existem árvores que qualquer vento forte lhe derruba. Qualquer vento forte. Não precisa ser, sabe, um tufão, um furacão, não. Qualquer vento forte derruba a pessoa. Existem árvores que o vento, irmão, chega a curvá-la, ela quase toca no chão, mas quando o vento passa, ela volta. Qual a diferença entre uma e outra? Raiz. Raiz é o que faz toda a diferença. E raiz tem que ser própria, tem que ser em si mesmo, tem que ser em você. Não adianta sua fé ser sustentada por um amigo. Você só vem na igreja no dia que um amigo cobra de você. Não adianta sua fé ser sustentada por um parente. Tem que ter uma pessoa lá dizendo para você: vamos para a igreja, para a igreja, para a igreja, para a igreja, pelo amor de Deus. E não diga essa pessoa cansar, porque eu não sei se te disseram. Não sei se te disseram, mas tudo tem limite. Chega um dia que a pessoa mais perseverante, ela vai parar de te chamar. Ela vai ficar só em oração. Porque se torna incômodo para a própria pessoa estar o tempo todo dizendo: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Você vendo a expressão da pessoa que ela não quer ir. Parece que a gente está forçando alguém. Se torna uma coisa muito incômoda. Se torna uma coisa chata. Mas tem gente que é assim, é sustentado na fé do outro, na vida do outro. Ao longo desses 15 anos que eu estou aqui em Natal, já vi muita gente chegar para mim para citar os erros dos outros. Eu quero lá saber de erro de ninguém, meu irmão. Vai-te embora com o negócio de erro. E alguns interpretam isso como se eu fosse a favor de erro.
Sou não, meu irmão, nem um pouco. Mas vou falar para você e vou deixar até gravado, que se dane quem quer ir para o inferno. A palavra se danar significa isso, vá para o inferno. Quer ir para aí? Quer ir para lá? Vá. Quem não vai, sou eu. Não me leva junto. Isso quer dizer, na mente de alguns, que eu estou dizendo assim, eu estou nem aí. Não é. Eu continuo orando, eu continuo pregando, eu continuo ensinando, eu continuo guerreando pela pessoa. O que eu não faço? É embarcar junto com a pessoa. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Tem nada a ver com o erro de ninguém. Nada a ver com o erro de ninguém. Porque a salvação, se você nunca ouviu isso, ouça hoje. A salvação, ela é individual. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Só tem filhos. Então, mesmo os seus filhos, para terem salvação, eles têm que se converter. Se ainda forem na idade da inocência, são salvos automaticamente. Tomaram consciência de certo e errado, eles é que têm que aceitar Jesus. Você sabia que quem nasce na igreja tem que aceitar Jesus também? Nasce na igreja, né? Forma de falar, ninguém nasce na igreja, não sei, uma emergência muito grande, né? Mas eu falo criado desde criança na igreja, tá? Tem que aceitar Jesus. Um dia tem que chegar diante da igreja e confessar: eu aceito Jesus. Tem que ser básico. Mas pastor, foi criado na igreja. Não está escrito na Bíblia que pessoa criada na igreja está salva. Não está escrito na Bíblia que obreiro está salvo, pastor está salvo, bispo está salvo, apóstolo está salvo. Não está escrito na Bíblia que, sabe, nenhuma classe de pessoas está automaticamente salva, a não ser quem é santo. E esse santo tem que estar santo no dia da morte ou do arrebatamento. Porque foi santo a vida inteira, pecou um dia antes do arrebatamento e não se arrependeu. O que acontece com ele? Fica, porque a coisa é séria. Você está entendendo? Sim ou não, irmãos? Então é preciso ter raiz em si próprio, sua própria raiz, é você com a sua própria aliança com Deus, amém? Jesus disse: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Eu estou ainda no verso 21, e chegada a angústia e o que? Perseguição, por causa de quê? Não é a angústia e perseguição porque você é um chibata da vida e fez coisa errada, não, que isso aí é culpa sua, você vai passar, Deus não tem nada com isso. Mas existem perseguições, existem tribulações que vêm contra nós somente porque nós servimos a Deus. E essas perseguições, essas angústias, né, por causa da palavra, todo crente passa. Só que quando essa pessoa que não tem raiz começa a passar, o que diz a Bíblia aqui, ó? Logo se ofende. Se ofende, viu? Ofende, não esqueça dessa palavra, logo se ofende. Quantas pessoas não se ofendem? Por nada. Por nada. Nada grave, eu estou dizendo. Você pergunta: e aí, fulano? Vamos servir Jesus? Olha, lá na igreja está precisando de obreiros para evangelizar, para falar de Jesus, para visitar as pessoas. Você não quer não se candidatar? Tem que passar por um curso, vai ser ensinado, depois fica um período como colaborador para treinar, aí depois é oficializado. Vamos. Aí outro diz assim: vou nada, o pastor lá é brabo demais, misericórdia, tá? A gente se engana, ele sorri, acha graça, mas quando é na reunião ele dá umas cacetadas na mesa. Deus me livre, eu fui lá, não vou mais nunca. A gente se ofende com isso. E o que eu digo para essas pessoas? Você se ofenderia até com Jesus, principalmente com Jesus, porque tem muita gente enganada com Cristo, irmãos. Tem muita gente enganada com o Evangelho, irmãos. Muita gente enganada. Ah, pastor, mas o nosso ministério fala muito de amor. E quem disse a você que amor é deixar fazer o que quiser? A maior prova de amor que você pode ter para com alguém
é confrontá-la no seu erro para que ela não se perca. Porque não é todo mundo que quer passar por isso. Não é todo mundo que tem, sabe, equilíbrio para passar por isso. É difícil demais. É difícil. Você entende o que eu estou dizendo? Sim? Anote isso, meu irmão. O problema não é a dureza da obra e nem as dificuldades da vida, e sim a falta de raízes no relacionamento com Deus. Porque quem tem raiz no relacionamento com Deus não se magoa à toa, não se ofende por qualquer coisa. Quem tem raiz profunda com Deus está num propósito firme, enraizado, olha a redundância, se manter assim até a vinda de Cristo. Diga graças a Deus. Amém? Irmãos, eu não vou ter tempo de ler isso, mesmo a mensagem sendo muito extensa hoje, mas eu queria que você marcasse para ler em casa, tá? Queria te dar um exemplo. Em João capítulo 6, do verso 65 a 68, João 6, do versículo 65 ao 68, diz assim: e dizia, por isso, Jesus falando, Jesus, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Antes disso, Jesus tinha ensinado que a carne dele era a verdadeira comida, que o sangue dele era a verdadeira bebida, que ele era o pão vivo que desceu do céu, e que quem não comesse sua carne, não bebesse o seu sangue, não teria vida em si mesmo. Ele está falando por parábola. E falando por parábola, só entende quem escuta com o coração. Esses discípulos não escutaram. Quando ele disse, a minha carne é comida, eles eram judeus. O judeu não pode nem tocar no defunto, porque se torna imundo por um período. Comer era abominável. Comer o morto, tá doido, tá maluco? Comer o vivo, tá doido mais ainda. Esse cara é maluco. Ele não estava falando de canibalismo. De que Jesus estava falando? Aliança. Olha como uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha quantas vezes você passa esse mesmo risco de estar ouvindo uma coisa que não é aquilo que Deus está falando, de estar vendo uma coisa que não é o que Deus está mostrando, porque não está vendo, não está ouvindo, como Jesus disse, com o coração. E coração aqui não é o seu não, viu, irmãos? É uma forma de dizer amor. Amor. É uma forma de dizer, vê isso através da graça de Deus. Ele disse mais aqui, tá? Desde então, acharam? Muitos dos seus discípulos, o quê? Muitos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eu fiquei até pensando, será que os obreiros estão assim comigo? Que não me respondem. Voltaram para trás, sei lá. Mas falando bem sério, irmãos, muitos discípulos, muitos. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala muito, pode ter certeza, é muito. É muito. Vem cá, o que você acha que deveria ser feito? Se você chega para pregar, chega para ensinar, vamos supor aqui agora na igreja, eu estou pregando, aí mais da metade da igreja se levanta e sai da igreja. O que você faria no meu lugar? Ei, irmão, pelo amor de Deus, irmão, foi o que eu disse, pelo amor de Deus, me perdoe em nome de Jesus, eu volto atrás, pode dizer o que eu falei, que eu ofendi, que eu peço perdão de joelho, não é assim que é para fazer? É ou não é? Sim ou não? Nosso maior exemplo é Cristo, então vamos ver o que Jesus fez, né? Diz aqui o texto, né? No verso seguinte, então disse Jesus a quem? Aos 12. Os discípulos
Muitos foram embora. Aí Jesus chama os 12, que ele havia separado daqueles discípulos, para serem apóstolos, para ter uma consagração maior. Ou seja, são os mais capacitados, são os mais íntimos, são os que têm direcionamento maior, né? E ele diz assim: olha, quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Vamos de novo aqui, vamos supor que eu faça uma reunião com os irmãos da igreja, os obreiros, e pergunto: ei, irmão, quem não concorda com a visão, não quer ir embora não? Você não concorda com o que eu estou pregando, você não concorda com o que eu estou ensinando, não quer ir embora não? No outro dia, irmãos, estaria nas redes sociais. No outro dia, pastor estúpido expulsa os membros da própria igreja. Quem não colocasse nas redes sociais desse texto, colocaria, sabe, aquelas indiretas? Quem não fizesse isso, nunca mais olhar na minha cara. Eu estou falando de coisas que eu tenho experiência, querido, não estou falando de suposições. Eu já fui confrontado aqui nessa igreja, dando um direcionamento, dando uma direção, dando uma visão. Já teve gente que me confrontou, olho no olho. Já tiveram outros que não disseram nada, mas eu soube que por trás se reuniram para discordar. Olha, eu não concordo com isso não. Jesus chega para os 12 e diz: vocês não querem ir também não? Imagina se você estivesse entre os 12. Porque Jesus falando, a gente muda a coisa. Jesus falando, a gente consegue dar uma maquiada no negócio, na situação. Não, pastor, Jesus falando, eu escutaria, tá? Eu escutaria. Vamos fazer o teste? É para olhar para os irmãos, olha aí. Se você estivesse lá, se você fosse um dos 12, fala a verdade para mim, quem ficaria com Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Eu ficaria, pastor, com Jesus. Quem ia embora? Pastor, era arriscado eu ter ido embora também. Um negócio doido, o homem dizendo que vai me dar carne para me comer, né? Canibal, ele está doido, maluco, vamos embora. Pois é. Pois é. Essa é a diferença de quando a palavra é semeada no seu coração, que você entende através do Espírito, ou quando você olha só pela lógica, sua própria lógica, pura e seca. Você corre esse risco. Compreende isso, irmãos? Sim? Sim? Quereis vós retirar-vos? Verso 68, não é isso? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Vamos para onde? Olha aqui, para Pedro não são ofensas. Para Pedro não são palavras duras ou agressivas. São palavras que levam à vida eterna. Ele falou: para onde? Não tem para onde eu ir não. Olha, se o Senhor está conduzindo para a vida eterna, eu vou me embora. Eu não. Não foi, com todos os erros e falhas. Irmãos, eu acho lindo o que o Espírito Santo faz. Porque se fosse João dizendo isso, não teria o mesmo impacto. João está agarrado com Jesus o tempo todo, não ia embora não, meu irmão. Se ele pudesse, amanhecia, anoitecia, agarrado com Jesus, que o amava muito. Então isso dito por Pedro, para mim, tem um impacto muito maior. Porque se o mais bruto, o mais atrevido, o mais impulsivo consegue entender isso, eu também consigo. Amém? Você também consegue. Em nome de Jesus. Foi uma revelação profunda que Pedro disse. Não tem para onde ir, porque as palavras que levam para a vida só vêm do Senhor. Amém? Amém. E aqui o verso 22: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera, não produz nada.
É a palavra que está lá, mas não produz nada, coisa nenhuma. E por que isso acontece? Porque vieram coisas, e eu acho lindo a expressão que ele coloca, espinhos, indica coisas, tá? Que machucam, coisas que penetram, que furam, que magoam. Mas ao invés de ser assim para algumas pessoas, não são. Elas não percebem que a sua alma, que a sua aliança está sendo corroída, tá? Ela não percebe que o seu compromisso com Deus está sendo furado, o tempo todo furado. Entende o que eu estou falando, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Queridos, eu vou aproveitar aqui hoje para falar duas coisas que eu normalmente não falo. Eu não costumo me envolver com questões de igrejas, outras igrejas. Eu não costumo me envolver em questões de líderes. Para mim, cada um presta contas a Deus, não tenho nada com isso. Mas estamos vivenciando uma época perigosíssima. Acredite você se quiser ou não, mas nem essa pandemia foi pelo que as pessoas dizem que foi. Não, aconteceu coisa nenhuma. Tudo tem plano, tudo tem um propósito. E um dos propósitos mais claros para mim, mais claros no campo espiritual, não estou falando de economia, não estou falando de política e nem de saúde, estou falando restritamente do campo espiritual. Um dos propósitos mais claros que Satanás se aproveitou dele, tá? Foi afastar as pessoas do templo. Você tem ideia de quantas pessoas estão acomodadas em casa? Não tem a mínima vontade de sair de casa e ir para a igreja. Estão assistindo o culto deitado no seu sofá, assistindo o culto deitado na sua cama, balançando na sua rede, comendo a pipoquinha, tomando um suquinho, uma torradinha de lado de manhã cedo. O culto tá bom hoje, aleluia, glória, aleluia, maravilha. Assistindo o culto lá da praia, deitadinho, tomando água de coco, assistindo o culto. Eu não estou dizendo que é errado ouvir a palavra, nunca é. Eu não estou dizendo que a pessoa que assiste o culto de casa, ela está fazendo qualquer coisa de errado. Não estou falando disso, estou dizendo da pessoa que decidiu não ir mais para a igreja e ficar assistindo de casa. Você compreende a diferença? Compreende a diferença? Escute, assim que acabar a pandemia, nós vamos continuar transmitindo culto. Está decidido isso. Vou transmitir os cultos mesmo depois que acabar a pandemia, porque estou alcançando pessoas que não podem sair de casa, pessoas que estão impossibilitadas de sair de suas casas por problemas variados, e outras que estão conhecendo a palavra, não são evangélicos, mas estão assistindo. Eu estou recebendo testemunhos disso, você não sabe. Pessoas que estão ouvindo todos os cultos, todos ouvindo a palavra, e isso é uma ferramenta que eu não posso desprezar. Mas existem aqueles que estão se enquadrando no grupo que hoje é chamado de desigrejados. Como é que é a palavra? Desigrejados. Parece que eu estou brincando? Não estou. Existem pessoas se denominando assim: eu não tenho igreja. Que antes as pessoas diziam: eu não tenho religião. Conhecer a palavra, conhecer o Jesus, foi batizado nas águas, Não, religião eu tenho, eu sou cristão, mas eu não vou para igreja nenhuma. Aí eu digo assim, quando eu recebo, quando a coisa chega até mim, eu falo: eu tenho que dar uma pinceladazinha, então segura aí, tá? Não vou tentar convencer ninguém não, mas para os que ouvem a palavra de Deus, eu preciso que você entenda que essa classe de pessoas, são duas classes que eu vou falar aqui: os desigrejados, certo? E os profissionais do altar. São duas classes, que se enquadram nesses, onde a palavra foi semeada, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocaram a palavra e se tornou infrutífera dentro dela. Não serve mais de nada a palavra na vida da pessoa. Preste atenção.
Os desigrejados, eles dizem que não precisam de nenhuma instituição. Eles dizem que a igreja existe, sim, a igreja existe, mas é cada um no seu lugar. Que em casa mesmo, eu posso ser cristão, posso servir a Jesus, não precisa de instituição nenhuma. Vamos para a Bíblia. Tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês, não para eles, porque eu não lido com quem tem ideia fixa, mas para quem está ouvindo deles e está deixando a dúvida entrar no coração, para esses eu vou falar. Tudo bem? Amém? Primeira coisa que eu quero falar: igreja, ou eclésia, ou o termo correto grego, eclesia, significa assembleia, ajuntamento de pessoas. Além da versão clássica grega, onde os cidadãos gregos se reuniam para discutir coisas para o bem da cidade, da polis. Muitas vezes em praça pública, na ágora, né? Em anfiteatros, em vários locais eles se reuniam, mas tirando a expressão clássica grega e a etimologia natural dessa palavra para o grego, no sentido de pessoas que se reúnem para o bem da cidade, discutir a cidade, discutir, né, as autoridades, constituir ou destituir autoridades. Quando Jesus Cristo, ele usa essa expressão, ele está falando de ajuntamento de pessoas com dois propósitos. O primeiro é formar o corpo de Cristo. Esse é um momento de uma alusão espiritual. Alguns dizem o corpo místico de Cristo. Eu não gosto muito dessa expressão, que dá ideia de uma coisa fantasiosa, né? Mas eu falo do corpo espiritual de Cristo, que somos nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, sendo Ele próprio a cabeça. O segundo propósito, para que os cristãos se reunissem para exortar uns aos outros, para ensinar uns aos outros e para prestarem culto e adoração a Deus. Além dessa, uma consequência desse ajuntamento, chamados para fora, que é uma expressão também usada para a igreja, significa trazer mais para dentro. Fomos chamados para ir para fora, para trazer mais para dentro, dentro do corpo de Cristo. Amém? Então, a igreja, em primeiro lugar, foi fundada por Cristo. Ele disse: sobre esta pedra, ou sobre essa rocha, edificarei o quê? A minha igreja. Negue isso quem quiser, mas ele disse. Ele não deixou os discípulos soltos, cada um fazendo o que quiser, da forma que pensasse, a hora que quisesse. Ele disse: minha igreja. Ele veio com propósito de salvação. E enquanto isso, por 3 anos a 3 anos e meio, ele preparou discípulos para que divulgassem a sua palavra e ampliassem a sua igreja. Eles negam isso, mas vamos ver. Não dá tempo de ler, viu, irmãos? Eu vou citar, porque senão é 3 horas de culto, não dá tempo, tá? Em Mateus 16, 18, Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mas em Atos, no capítulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2, anote para depois você ler. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um vento impetuoso, tá? E encheu toda aquela casa. Espera aí, se não precisa de prédio, não precisa de instituição, por que eles não estavam debaixo da mangueira? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, diz a Bíblia, todos reunidos no mesmo lugar, estavam assentados, diz esse texto, estavam orando, estavam louvando a Deus,
E quando veio então o Pentecostes, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, diz a Bíblia que aquele vento impetuoso, que era o Espírito Santo, encheu toda a casa. Eles podem negar isso quanto quiser, mas eles estavam reunidos em um prédio. Está aqui na Bíblia Sagrada. Se isso não fosse bastante, a igreja, ela era reunida em casas. Eu vou citar alguns textos que provam isso, e você anota para ler depois. Em Filemon, capítulo 1, verso 2. Em Colossenses, capítulo 4, verso 15. Em Romanos, capítulo 16, verso 5. Em todos esses textos, Paulo escreve e manda cartas e saudações para pessoas, e ele diz: e para a igreja que está em sua casa, ou para a igreja que se reúne em sua casa. Então Paulo faz claramente uma distinção: igreja, sim, corpo de Cristo, mas que se reúne em um lugar, em uma casa. Não estavam dispersos. Amém? Queria mostrar também, queridos, que mesmo a igreja se reunindo em casas, e eu não estou falando de coinonia, de comunhão, aquele primeiro projeto onde eles iam de casa em casa partir o pão, aquele foi o primeiro momento, mas chegou um tempo que não dava mais, porque o evangelho precisou ser expandido por toda a Ásia Menor, e agora em nações distintas haviam igrejas sendo constituídas e formadas. Mas agora Paulo faz uma separação entre igreja como casa de Deus e a casa individual das pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 22 até o 34, Paulo dá uma dura na igreja, reclamando dos irmãos, dizendo: vocês não têm casa não para comer, vocês não têm casa não. É como quem diz: falta de educação, falta de reverência. Paulo diz: comam em casa. Agora na Santa Ceia é para esperar uns pelos outros. Ele faz distinção da casa da pessoa para um momento de culto de templo. Amém? Também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, novamente Paulo faz uma distinção clara entre o que é casa da pessoa e o que é casa de Deus. Mas peraí, a igreja não se reunia na casa do povo, mas na hora que começava o culto era a casa de Deus, e tinha que ter reverência, e as pessoas que vinham para a igreja tinham que respeitar aquele lugar como momento sagrado, casa de Deus. Diga graças a Deus. E eu nem vou perder tempo para falar da instituição de bispos, de diáconos, de presbíteros. Ora, se cada um serve em casa mesmo, para que bispo? Para que presbítero? A própria palavra diácono, que é o auxiliar da mesa, não tinha sentido de ser. Não tinha sentido nenhum de ser, se a pessoa estava fazendo as coisas em casa sozinho. Você está entendendo, sim ou não? É o mesmo que dizer, essa turma que diz que não precisa haver igreja, são incapazes de entender o propósito de Deus, porque rejeitaram. E eu vou mais, são pessoas que estão sendo enganadas por Satanás. Cegueira espiritual total. Me entende? Sim? Eles também dizem, estão pregando na internet, recomendo a você que fuja disso. Fuja disso. Eles estão pregando com força isso na internet, chegou até mim. Eles dizem que não precisa de instituição, a instituição só trabalha. E eu não estou aqui defendendo que as instituições ou igrejas, denominações são perfeitas. Não existe uma perfeita, nenhuma delas. Nenhuma, que você pensar aí, nenhuma instituição cristã evangélica ou católica é perfeita, nenhuma delas. Por quê? Porque são feitas por pessoas imperfeitas, e pessoas imperfeitas não conseguem produzir nada perfeito. Mas a mudança que ocorre através do Espírito Santo, que é perfeito,
que leva a pessoa imperfeita a caminhar até a maturidade espiritual. Amém? É Ele que faz e não a igreja. Diga graças a Deus. Eles dizem não precisa ter ofertante nem dizimista. Vamos lá. Primeiro, em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus confirma a obrigatoriedade do dízimo, dizendo: deveis fazer estas coisas. Para mim já basta. Nem vou me aprofundar mais. Para mim é suficiente. Jesus disse: vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quais seriam aquelas? Pois é. Sabe não? Mateus 23, 23. Leia que você vai ver. Segundo, questão de ofertas. Você sabia que Jesus recebia ofertas? Sabia que Jesus recebia ofertas? Se ele recebia, é o suficiente. Eu vou pedir para você abrir para ler, por favor, abre e leia. João, Evangelho, capítulo 12. João, capítulo 12, verso 6. E capítulo 13, verso 29. Evangelho de João, capítulo 12, João 12, 6 e João 13, 29. Esses dois textos falam que Judas carregava a bolsa do dinheiro, das ofertas. E o segundo texto não é mais grave, porque diz que ele era ladrão e roubava o que ali lançavam. Quem é que lançava? As pessoas que ofertavam. E Judas tirava, roubava da oferta. Entendeu o que eu estou falando? Pastor, Judas roubava da oferta. Isso quer dizer que a oferta é para ser roubada? Claro que não. É evidente que não. Mas o que eu estou falando, o contexto que eu estou me referindo, não é se Judas roubava ou não roubava, se era certo ou era errado, e é errado, mas estou me referindo especificamente a que Jesus tinha o seu ministério sustentado por ofertas. As pessoas davam ofertas, ele não tinha como se deslocar pelo país, com uma multidão de discípulos, irmãos. Discípulos que largaram tudo, deixaram suas famílias para estar com ele, para passar fome, para morrer no deserto. Não, eles eram sustentados. Jesus sustentava os seus discípulos no ministério. Amém? Mas se isso não for suficiente para o teimoso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 37, é escrachado. Diz que a igreja trazia suas ofertas e lançavam aos pés dos apóstolos. E se isso não fosse suficiente, também é dito que algumas pessoas vendiam heranças. Da herança que recebia, trazia oferta para Deus. E eu nem coloquei aqui, mas vou citar. E diz também, tá? Como o caso de Ananias e Safira, que quem prometia dar tudo e só dava metade, estava enrolado. Pedro disse: você não precisava fazer isso. Ninguém precisa dar tudo que tem. Ninguém. Mas não era para ter prometido. E depois chegar aqui mentindo. As pessoas davam ofertas, irmãos. Tá. Eu nem vou falar de 2 Coríntios capítulo 9. Eu nem vou falar das outras ofertas. Está na Bíblia. Eles é que fecham os olhos e ensinam para as pessoas, enganam as pessoas dizendo, né, não precisa mais hoje. Mentira. E por fim, a mensagem está longa, vamos acabar já. Falar um pouquinho sobre os profissionais do altar. Marque na sua Bíblia Romanos, capítulo 16, verso 18. E Filipenses, capítulo 3, verso 18 e 19. Vou repetir para você anotar. Romanos, capítulo 16, verso 18. E Filipenses, capítulo 3, verso 18 e 19. A Bíblia Sagrada fala dos falsos obreiros que perturbam a sã doutrina,
perturbam aquilo que você aprendeu na palavra, que promovem escândalos e divisões. Diz aqui o texto sagrado que o Deus deles é o ventre. Ventre, ou seja, eles só pensam em si. Diz a Escritura Sagrada que a glória deles os perturba, os confundem. Eles crescem ao ponto de se perderem. Diz a Escritura que eles usam palavras suaves e usam lisonjas e só pensam em coisas terrenas. Isso que eu falei, eu juntei os dois textos. O que está falando aqui? Dos profissionais do altar. Sim, muita gente não se converte hoje por causa deles, porque veem as loucuras que fazem, veem que suas pregações, que os seus ensinos só rondam em torno de dinheiro. Eu acabei de dizer que a oferta é bíblico, acabei de dizer que o dízimo é bíblico, mas eu não vou negar para você que existem aproveitadores, prostitutos da fé, que enganam pessoas, que usurpam pessoas. Existem. Enquanto muitos de nós, pregadores, ralamos para conquistar um tecladozinho, um ventiladorzinho. Eles têm uma facilidade, irmãos, de enganar as pessoas. E muitos endurecem o coração por causa disso. Eu não estou falando especificamente de igrejas, estou falando de maus obreiros. De maus obreiros. Porque em toda e qualquer denominação cristã existem homens e mulheres de Deus. Eu não seria louco de me levantar contra a igreja nenhuma. Eu não estou e nem permito que ninguém use minhas palavras para falar mal de igreja nenhuma. Não estou falando de igreja, estou falando de pessoas. Está clara a diferença? De pessoas, de maus obreiros. E essas duas classes, aqueles que dizem que vão servir a Jesus sem igreja, e os que se utilizam da igreja para se servirem, esses dois estão perdidos, se não se converterem. Pena que a maioria deles não tem mais espaço para Deus na vida deles. Estão tão corrompidos e corruptos que não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, eu estou pregando há quase 1 hora. Pregação de doutrina, pregação de ensinamento. O culto vai acabar agora. E eu nem tive tempo de pedir oferta ainda. E se vamos pedir, é só traga a sua oferta. Não tenho tempo de ficar insistindo, de ficar falando. Eu não estou dizendo que quem demora um pouco mais, explicando a necessidade da igreja, está errado. Não está errado. Mas eu estou falando que nós, que dedicamos em dobro tempo para a palavra, somos os mais desprezados. Porque não colocamos, como é que chama? Babados na palavra. Não colocamos bordados na palavra. Não tem nenhum frufru. Ela é assim, engula aí e tome água. Se engasgar, dá uma tossidazinha que desce. Nós que pregamos assim, temos sido como João Batista, rasgando o terreno para a vinda do Rei, porque Ele está vindo. Ele está voltando. Entenda isso, Jesus está voltando. E se você não se converter, se você não mudar de vida, tudo o que você fez vai ficar perdido. Você que já aceitou Jesus e endureceu o seu coração, você que tem deixado a Cristo, abandonado a Cristo, dá tempo de você voltar. Nós tínhamos quase 30 pessoas, só estou vendo 2 agora. Porque não querem ouvir. Porque não é gostoso para algumas pessoas ouvir. Mas que seja para nós. Amém? Que possamos olhar e ser como essa é a última classe aqui. Vamos ler agora. Disse Jesus no verso 23, falando ainda de Mateus 13, verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra
é o coração aberto, é o que ouve e o quê? E compreende. Compreende com o quê? Compreende com o quê? Com o coração, né? E dá fruto. E um fruto produz o quê? 100. E o outro? 60. E o outro? 30. Ele está falando, olha, negócio vai mundo afora. O negócio vai crescendo, por quê? Porque a pessoa abriu o coração. Não se engane, querido, não se engane, meu amado, meu irmão. Seu trabalho é apenas uma porta aberta para você ter recursos para viver nessa terra, não é sua vida. Não se engane, sua escola, sua faculdade não é sua vida, é apenas um grau a mais para você ter um trabalho, uma porta de emprego, para ter recurso para a sua vida. Note que tudo gira em ter recurso para a sua vida, mas a sua vida, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. A sua vida tem que estar enraizada nas coisas de Deus, porque senão você vai viver na igreja, ouvir palavra, e no dia que a trombeta soar, você vai ter a triste notícia que a igreja foi levada dessa terra e você não foi. Ou eu não quero isso para você. Estávamos ontem, eu e a pastora, resolvendo um negócio lá no shopping. Aí a gente passou. Cadê o negócio? Me empresta esse negócio aí. Essa pistolinha de vocês aí. Bem rapidinho, para dar tempo de eu encerrar aqui. Vem, traz aqui para mim. Traz e vem cá também, para servir de exemplo. Eu estava pensando na outra, vem primeiro, tá? Ó, lá na porta do shopping. Ó, viu? Ouviu? Vê de novo. Aí a pastora falou para mim: ai, amor, fiquei todo arrepiado agora. O que foi? Lembrei da palavra de Deus. Falei, então revela aí, que eu quero também saber, né? A revelação é sempre bom. Ela falou assim: ei, quando tiver na grande tribulação, eu acho que vai ser desse jeito, né? Eu digo, desse jeito. Só entra quando o negócio permitir. Marca da besta. Marca da besta. Tá? Não estou dizendo que o termômetro é a marca da besta, entendeu, né? Estou falando de escanear. Tá? Vai chegar esse dia. Muitos riem, muitos não estão nem aí, nem se importa com isso agora. Mas a palavra de Deus nunca mentiu e nunca caiu por terra. Tudo que Jesus disse sempre aconteceu, sempre se cumpriu e vai se cumprir. Que a palavra de Deus seja semeada em boa terra no seu coração e que você viva ela. Sai daqui com isso. Sai daqui com isso. Não deixe ninguém te enganar, ninguém colocar dúvida no seu coração. Não deixe ninguém tirar as suas raízes de onde Deus te fincou. Permanece firme. Cresce mais ainda. Lembra, eu estou sobre a rocha, não é suficiente, eu preciso cavar na rocha, eu quero ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, para estar cada vez mais firme, porque quando vierem as tribulações, quando vierem os problemas, as decepções, isso não vai ter o poder de derrubar o que Deus construiu, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é um recado especial para o pessoal aqui da mensagem. Querido, você que assiste às nossas mensagens, eu peço para que compartilhe, com outras pessoas nas suas redes sociais, nos seus grupos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós temos um propósito forte. Há uma visão de Deus para esse canal. Nós vamos alcançar o mundo, eu creio. O Senhor me prometeu e eu não duvido das promessas do meu Deus. Ele me avisou que seria difícil, Ele me avisou que seria uma batalha, mas eu creio, porque tudo que Ele falou para mim até hoje se cumpriu. Então seja você também um canal de bênção. Divulgue a palavra de Deus, se inscreva aí, ative esse sininho para você ser avisado, notificado das mensagens que nós vamos colocando daí à frente, e será uma bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês também, na graça e na paz de Cristo.